Vamos, então, antes de nós iniciarmos aí o estudo de hoje, vamos fazer a nossa costumeira prece de agradecimento. Então, vamos, como sempre, nos ficar numa posição tranquila, relaxados, e agradecer hoje ao Mestre Jesus por ter acompanhado a evolução deste planeta, como ele mesmo postou, que ele, ensinando os apóstolos, falou que ele seria o tronco e nós os galhos. Antes de nós existirmos, ele já existia. E com toda a sua governança, um ser crístico, continua até hoje tomando conta de nós, nos orientando, evitando que catástrofes aconteçam com o planeta Terra, no que depende principalmente da teimosia do ser humano. Porque nós acabamos, de uma maneira ou outra, interferindo na natureza, e a natureza por si só responde. Vamos, então, rogar ao Mestre Jesus que realmente pedimos do fundo do nosso coração paz para esse planeta, paz aos nossos corações, e que fazei aquilo que Jesus nos ensinou, deixando essa outra máxima. O escândalo é inevitável, mas ai de quem promovê-lo. Vamos prestar atenção nessas máximas de Jesus, colocá-las em prática diária e seguirmos como ele disse. Ashirei, avante. Que assim seja. Vamos lá. Eu não sei se eu já disse para muita gente, né, que nem as questões de traduções que nós temos são muito delicadas, que nós teríamos que fazer também outro estudo. E uma delas, que é muito interessante, é essa questão das bem-aventuranças, né? Que a gente, eu já acho que eu comentei aqui, você me comentando, que as bem-aventuranças é uma tradução do grego. Tá? Porque Jesus jamais falaria bem-aventurado os aflitos. Como assim? Porque nós sabemos que bem-aventurados, aventurado é felicidade, feliz. Então, seja bem feliz aquele que está aflito. Não dá. Não dá. Agora, a tradução, o que Jesus pronunciou em hebraico é Ashirei. E Ashirei é avante, persevere, lute, não desista. Aí nós entendemos o que Jesus falou. Então, a todos vocês, quando escutarem as bem-aventuranças, vão escutar, mas saibam direitinho o significado dela. Não desista, avante. Está doente? Avante. Está com dor? Avante. Persevere. Ele deu essas palavras para nós colocarmos em prática aquilo que por que nós estamos encarnados. Não desistir na primeira guerra, ter uma batalha pela frente. Bom, eu vou continuar aqui falando, porque eu até fiz aqui uns esboços, para que nós vamos estudar hoje aqui a terceira parte. Então, eu fiz aqui uma parte assim, que, aliás, eu apresentei no começo desse curso. Qualquer dia eu vou retroagir e vou dar de novo essa didática para gravar de novo esse curso, ok? Tem várias pessoas que começaram e não viram. Então, essa parte, principalmente, da didática de Kardec, eu vou falar. Mas essa aqui agora, a terceira parte, que é a parte das leis morais, é o que nós vamos estudar. Então, eu dividi aqui para falar o seguinte. Primeiro, para que nós entendamos e estudemos o que é lei natural. Essa é uma pergunta. O que é lei natural? Quais são as leis morais? Quais são as leis morais? E a última aqui, a outra pergunta, que ela no estudo desse conjunto, dessa terceira parte, aquilo que nos deixa, se fosse perguntas para nós colocarmos, o que nós vamos fazer agora é como praticar as leis morais. Como praticar essas leis morais? Tá?
Então, nós vamos reparar que, na primeira parte, o primeiro capítulo desse livro, nós vamos estudar justamente o que é a lei natural. A primeira parte vai ser essa. Nós vamos estudar, lógico, com o decorrer, mas a primeira parte está aqui, o livro está aí, se vocês tiverem o livro dos Espíritos, vocês vão ver ali, o capítulo 1, da lei divina ou natural. Então, toda vez que a gente falar natural, são as leis divinas, ok? Então, está aqui, o primeiro capítulo. Agora, vamos lá. Do capítulo 2º até o capítulo 2º até o capítulo 12º, como nós temos aqui, são as leis. Quais são as leis morais? Como eu perguntei antes aqui. Né? Então, está aqui, nós vamos ver, nesse conjunto todo de 12 dessas leis, nós vamos ver aqui a lei da adoração, nós vamos ver a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, essa aqui é que comanda nós aí no nosso corpício, como dizem, a lei de destruição, porque que existe a lei de destruição? Tem que destruir para renovar. Por isso que não é bem, eu vou fazer uma reforma íntima. Eu já falei que não existe, para mim, essa palavra está errada. Não, tem que chegar realmente a destruir. Se fazer reforma, vai ficar do mesmo jeito. Vai trocar os azulejos, né? Vai trocar uma coisinha a outra, mas ainda não vai terminar o que precisa ser feito. Aí nós temos, então, a lei da sociedade, lei de progresso, lei de igualdade. Olha que interessante isso, hein? Lei de igualdade. A lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. E o último capítulo, 12º, nós vamos ter aí da lei da perfeição moral. Todas esse capítulo, como Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar da questão moral. Por isso que nós falamos que o Espiritismo ele é moral, ciência, filosofia e, no vértice, lá no topo do vértice, a questão moral em Jesus Cristo. Então, nós temos que seguir a asa da ciência, a asa da filosofia, filos que é querer saber, e temos que também ter noção que essas duas asas, se a gente colocar assim nesse exemplo, essas duas asas ela tem que ter lá na frente a proa como Jesus, se a gente colocasse como um voo. O destino nosso é a perfeição. Então, nós temos entre erros e acerto, errar, acertar, e assim fazendo. Mas o que não há hoje, nos tempos de hoje, a gente coloca dessa maneira, né, não há mais chance de errar muito. Errar muito. Por quê? Ou porque você já deve ter escutado, nós estamos num momento de transição. Palavras do senhor Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Ele andou perquirindo a Joana de Ângeles sobre essa questão, né? Porque essa guerra. Por que teve essa guerra? Ela falou assim, olha, a pandemia parece que não comoveu os seres humanos. A pandemia não comoveu os seres humanos, o que ela deveria comover. Criou-se falácia daqui, uma hora dali, uma hora pode, outra hora discórdia, criou mais discórdia. Por isso que Jesus falou, o escândalo é inevitável, mas ai, esses são os ais de Jesus. Tá? Os ais. Por quê? Mas ai de quem promovê-lo. Porque não é só o ai de quem promove. Porque, às vezes, nós vamos querer defender o ai, os que promovem, e nós acabamos se igualando. Nós acabamos ali nivelando com eles, porque nós vamos ficar brigando com eles. Então, seguindo então esse roteiro, Joana de Ângeles falou, então,
no país não correria o risco de entrar mais numa terceira guerra mundial, mas nós estamos aí num momento de muita tensão no plano espiritual. Então, essa é uma questão da moral e da importância, porque pode ser que, de uma hora para outra, Chico Xavier, no seu programa Pinga Fogo, falou para nós, olha, desde que o homem chegou na Lua, 50 anos, até 50 anos, que seria 2019, por isso que veio aquele livro dele, não será em 2012, né? E esse livro conta toda essa história para dizer que seria por volta de 2019. Então, como não chegou, já passou 2009, então esse perigo não teria que acontecer mais. Mas os homens estão desafiando, de todas as maneiras, a questão da espiritualidade. O homem hoje está vivendo só para a matéria. Só matéria, 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 e nunca se pergunta, eu vou morrer, não vai ficar nada, e daí? E o lamentável é que nós, espíritas, talvez estejamos cometendo esse mesmo equívoco, né? Com todas as informações, perdão, ainda estejamos cometendo esse pequeno desleixo, né? Vamos aqui compartilhar a tela, né? Vamos aqui. Ó, tá aí. Vamos subir isso aqui para cá, vamos pôr isso aqui para cá, fica mais bonitinho aqui. Fica mais fácil que eu vejo melhor. Bom, então, como eu falei, nós vamos entrar aqui nessa parte muito, talvez seja a base do Espiritismo, que é a terceira parte das leis morais. Ok? As leis morais, eu já enunciei elas aqui, são essas que estão aqui. Olha. Tá? Da lei divina ou natural, que é o capítulo 1, e aí vocês vão falar, mas tem, na realidade, eu estou vendo que tem 11 leis. Né? Tem 11 leis. Não, essa primeira é uma especificação da lei divina ou natural. Nós vamos esclarecer o que é lei de Deus e a lei da natureza, que é coisa natural. Ok? Bom, então, aqui nós vamos ter essa relação. E a última aqui, que eu falei, é da perfeição moral. Então, veja que nós vamos correr essas leis todas com muita calma para a gente tentar fazer aquilo que viemos fazer, estudar cada uma delas. Bom, então, vamos ler aqui. Ó. Vou começar. A lei divina ou natural? Olha, caracteres da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o bem e o mal e a divisão da lei natural. Então, nesse conjunto aqui é que nós vamos estudar. Vocês veem que o Kardec ele não fez, como pedagogo, ele fez uma questão toda muito bem estruturada. Toda uma sequência didática foi elaborada por ele. Não foi meramente colocado. E agora, o que é mais interessante, que ele compôs, eu não vou dizer o primeiro livro, que ele começou a escrever, na realidade, por volta de 1855 até 57, saiu a edição com 501 perguntas. Então, nós podemos dizer que até de 57 até 1860, que é essa edição que nós estamos vendo, então nós tivemos aí uns 5 anos, né? uns dois primeiros anos, depois mais 3 anos, onde que o Kardec levantou e estruturou toda essa obra. Tá? Então, é um tempo pequeno para escrever o tanto que ele escreveu. Né? E passar noites e noites acordado para fazer essa obra monumental. Bom, então nós vamos, primeira coisa que nós estamos vindo aqui, né, que nós já vimos, então nós vamos passar aqui, logo ali, ó, caracteres da lei natural.
Vamos lá, olha aí. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Olha, se a gente, cair, debruçar nessa primeira pergunta, já nos dá tudo que nós já fizemos, tanto em vidas passadas como nessa. Ele vai indicando. Nós temos vários problemas aí, só reportando rapidamente, nós temos o problema da inveja, nós temos aquela questão da nossa língua traiçoeira, né? E pior que a língua é o pensamento, né? Que nós estamos ali com o pensamento sempre flutuando, sempre querendo dar pitaco. Nós somos sempre os donos da razão. Não, razão é outra coisa para se estudar. O que é razão? Eu só sei que nada sei. Alguém disse isso, né? Já disse há um bom tempo atrás. Só sei que nada sei. Então, está aí. É a única verdadeira da felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou não, né? Aí vem, é eterna. Olha as perguntas do Kardec. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Ele já vai nos guiando as respostas, já vai nos indicando o que nós temos que fazer ou não. Deixa eu só pegar aqui um instantinho só. Pronto. Bom, então está aqui. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época, lhes proibiu? Essa pergunta até é interessante, porque nós já correríamos e dizer assim, mas tudo evolui. Não, mas Deus já chegou ao ponto, não vai evoluir mais nada. Ele não vai fazer uma lei, porque quando nós falamos de lei é uma coisa, quando fala de costumes é outro. Costume, sim. Até várias vezes eu falo, olha, até um determinado, não há muito tempo distante, até 1960, por exemplo, as mulheres não usavam calça. As mulheres iam nos clubes ou nas praias, elas iam de maiô. Hoje vai como quer. Então, essa é a questão de tradição e costume. Mas precisamos ver o que não fere as leis de Deus. Vamos estudar isso. E aí a resposta para essa pergunta, será possível que Deus, em certa época, escreveu, faz assim, na outra mudou? Não, porque já está aqui em cima, olha. É eterna a lei de Deus, é eterna e imutável. Mas Kardec muda um pouco o jogo da pergunta para ver se ele vai se contradizer. Porque se ele fala aqui, sim, aí ele vai falar, então as leis de Deus não é imutável, porque mudou com o tempo. Não se engane, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, olha, desde muito antes de nós existirmos. O planeta Terra tem 4 bilhões. Olha, vocês gravando assim a coisa como é complicada. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos de existência. Somente 1 bilhão e meio de anos é que começou a ter seres vivos, sendo que os primeiros seres seriam as amebas unicelulares. Por isso que às vezes as pessoas querem ofender a outra, porque a pessoa tem um problema assim qualquer, você parece uma ameba, né? Porque é uma coisinha muito insignificante. Insignificante para a hora que nós vamos dizer, significante bem que no início ela teve por que ser. Então, está ali. As leis de Deus são de toda a eternidade. Aí vem aqui, as leis divinas, que é o que compreendem. As leis divinas,
que é o que compreende no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Olha que interessante, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito. Vamos estudar. Ele está perguntando para os espíritos o que tem, né, no âmbito dela, as leis divinas. Como concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? A resposta, pergunta muito bem estruturada, né, se a gente colocar. Olha aí a resposta. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o ator de tudo. O sábio estuda, olha aí, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Por isso que eu venho falando que Jesus, em várias passagens, falou para aquele senhor que perdeu o pai, estava passando aquele cortejo fúnebre. E esse rapaz pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para segui-lo? É fácil, você deixa tudo e vem comigo. Olha aí. O que Jesus falou não foi para a pessoa deixar a riqueza, nada disso. Nós é que entendemos errado. Fala, Lívia. Não, Lívia não, Lília. Lília, essas leis morais, elas são as mesmas, será, em todos os mundos? Não temos essa resposta. Acreditamos que sim. Nem tudo nós ainda sabemos. Olha, os espíritos vieram também e trouxeram para nós aquilo que nós seríamos capazes de entender. Tá? Então, o que nós pudéssemos entender foi o que foi passado para nós. Mas, Roberto... Oi, quem fala? Quando diz que a lei natural, né, lá no início, nas primeiras questões, que a lei natural é imutável e que a gente tem que se guiar por ela, então ela está diretamente ligada à nossa consciência, né? Porque as leis de Deus... As leis, todas elas, estão na nossa consciência. Nós podemos dizer assim que nós nascemos simples e ignorantes, mas o HD já estava lá dentro. Sim, quando a Lília pergunta se são para todos, são as mesmas leis em todos os mundos, e como a gente viaja e vive em todos os mundos, então não seriam as mesmas leis, já que elas estão em nossas consciências? Bom, vamos esclarecer nessas 1000 encarnações, eu acho que é aí que surge essa questão, nessas 1000 encarnações que lá no Livro dos Médiuns, que nós já tivemos, em que é citado na Terra e em outros mundos inferiores à Terra ou semelhantes à Terra. Tá? Não, muito não. Eu mandei um texto aí para vocês sobre a questão do planeta Marte. Eu mandei para vocês uma questão lá de outubro de 1860, né? E o espírito de George, uma coisa assim, e depois mandei a carta de uma morta, as paisagens que a mãe de Chico Xavier narrou. E aí, quem é que tem razão? Nós temos que ter a consciência, e aí a resposta é assim. Pensem se alguém chega aqui no planeta Terra e posa, sua nave, seja que for, chega de alguma maneira, lá no deserto do Saara. O que ele vai ver lá? Nada. Areia, seco. Vai ver os camelos, vai ver o que ele está ali naquela formatação onde que suas vistas concebem. Agora, pensa se uma outra pessoa, e chega, a pessoa vai narrar o que viu e levar lá para o planeta dele. No caso, vamos supor que seria uma outra Terra. Aí chega um outro e vai olhar de um determinado ângulo em outro lugar do planeta Terra. Vamos dizer que ele chega aqui na Amazônia. Lugar verde, cheio de plantas, né? Nossa, animais de todas as espécies, rios, floresta. Ele vai escrever o que ele está vendo. Então, como é que a gente vai saber
quem está certo, eu acho que é os dois. Isso não só eu, não. Isso ainda já foi motivo de debate. Então, nós ficamos assim, olha, talvez a resposta ainda venha. Tá? Nós somos ainda... É lançada... Olha como é engraçado. Talvez, a gente pensa assim, talvez isso venha lançar para nós essa divergência para nós estudarmos o assunto. Nós temos capacidade de procurar uma resposta dentro da lógica que Kardec nos diz. A lógica que a gente pode deduzir, pelo menos nesse grupo de estudo que nós estávamos, quando surgiu essa parte, é que seria uma coisa igual a essa. Porque não deu chance de ninguém naquela época, muito interessante, de fazer essa pergunta para o Chico Xavier. Parece que as pessoas, vocês verem como que é. Essa revista Espírita de 1860 já existia. E o Chico tipografa a mãe dele e ninguém questiona. O Chico, mas peraí, está de acordo? Não, tá? Não, ficou assim. Passaram batido em cima dessa informação. E agora nós, né, de uma maneira ou outra, nós pesquisando, pensando ali daqui, e falar, ué, mas aqui tem coisa esquisita, assim, não esquisita, né, para a gente pensar. Fala, Leliane. Eu acredito que as leis de Deus, elas evoluem conforme a condição de evolução também dos espíritos. Assim, como na época de Moisés, algumas coisas era permitido devido ao grau de evolução daquela época. Hoje em dia já se exige mais, então vai aumentando. E em mundos mais evoluídos, essas leis se tornam ainda mais evoluídas do que as nossas. Então, quer dizer, elas não mudam, mas elas variam graus de dificuldades de evolução também dos povos que ali habitam. Olha, nós temos que nos guiar pelo Livro dos Espíritos. É o nosso guia. Podemos ter algumas análises com essa colocação que você fez, mas na pergunta aqui, 616, Kardec faz essa pergunta. Está aqui, ó. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Está aqui, ó. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis dos homens são imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. E ele vai pegar logo aqui, o Espírito que deu essa resposta diz o seguinte, olha, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, Leliane, a sua pergunta teria que, talvez, pegar essa sua colocação, pegar em cima dessa resposta e defini-la em cima dela. Tá? Não vai ter lei, por exemplo, vamos pegar uma lei que vai fazer parte das leis de Deus. Não matarás. E olha, essa é uma lei incisiva. Se você conversar com o judeu, ele vai falar essa lei é incisiva, dentro das 5 leis incisivas que tem, que há um não na frente. Porque, por exemplo, honrarás teu pai e sua mãe. Isso aí, né? Já não está lá, né? Mas não está um não. Se vocês pegarem o decálogo, vai ver lá que tem uma parte lá que são 5 nãos. Não matará. Não tem. E ele não fala assim, pode matar isso, pode matar aquilo. Nós, que era a nossa pequenez, fala, não pode matar o homem. Olha, mas a Igreja Católica cansou de matar homem. Até o ano 1000, Ave Maria, vocês podem procurar a história do cristianismo, vocês vão encontrar barbáries da Igreja Católica. Então, quer dizer que... e olha, diz não, na história também diz que eles faziam canibalismo. É que hoje, se falar isso, eu não acredito nisso que a Igreja Católica fez, está escrito, porque naquela época já existia, não existia a imprensa, porque a imprensa em tipo, como nós estamos vendo aqui, surgiu em 1508 por um alemão chamado Robert, o sobrenome não me veio aqui no momento, mas é meu xará, entendeu? É o Robert é uma coisa assim, que ele vai lá. Vocês podem pesquisar aí quem inventou o tipo. Tá? Mas tinha livros manuscritos, evidentemente, que apontavam essas questões.
Tá? Hein, Roberto? Oi. Então, o que eu entendi que você falou agora há pouco, que essas leis as quais estamos estudando aqui, elas são leis criadas para mundos como o planeta Terra e semelhantes? Não. Ó, de novo aqui, olha, vamos pegar aqui a 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Pega essas palavras todas e põe época, espaço, tempo longe. Olha, em planetas primitivos que somos nós ainda, nós temos, vou contar aí, fazendo uma análise mais profunda, nós temos muito de primitivismo em nossas atitudes. Se nós olharmos os trejeitos dos seres nossos, tudo mais, nós vamos falar, nós não saímos muito longe ainda. Nós estamos num planeta agora de prova e expiação, mas o primitivismo é do nosso lado. Como diz várias vezes Emmanuel, nós fazemos nós se alimentamos das vísceras dos animais ainda. Nós enchemos a nossa barriga de carne. Faz um cemitério aqui dentro dos nossos irmãos inferiores que têm alma. Oi, Roberto. Qualquer animalzinho tem alma. Tá? Planta e mineral não tem alma, mas a partir dessa parte da evolução dos reinos tem alma. Então, já é um princípio inteligente. Fala quem me chamou, que eu estou vendo. Fui eu, Roberto. Quem? Cristiane, eu antigamente, quando eu ouvia falar que a gente está muito mais próximo dos animais do que da espiritualidade, eu falava, não, nunca, a gente está muito mais evoluído. E aí um dia, eu sou fã de documentário, né? Eu fui ver um documentário sobre macacos, gorilas na África. E então, eles mostraram uma estratégia militar de um grupo, de uma família de macacos para caçar. E, Roberto, é igualzinho às táticas militares que a gente usa, que os nossos governantes usam. Igualzinho, Roberto, igualzinho. Eu fiquei... Eu adoro a History Channel, esses documentários. Eu fiquei assim, gente, não faz sentido. Tem um grupo que cerca, que, tipo assim, eles acham um animal que eles querem caçar. Aí um grupo sai, tipo assim, os dois, três mais fortes saem da frente, disparados, sem atacar o animal. Aí vem um grupo pela direita, um grupo pela esquerda, o outro pela frente, assusta o animal, levando eles até os três mais fortes. Os três mais fortes atacam e matam o animal para caçar. É chocante. Eles têm tática militar. Aí um cara, que era um coronel aposentado dos Estados Unidos, pegou e foi avaliar, falou assim, essa tática, e falou o nome da tática. A gente usa isso quando está em guerra. A gente usa isso. Aí pegou assim, isso eu estou falando assim, é mais simples. Eu fiquei chocada. Eu falei, cara, a gente não evoluiu. Nós não evoluímos. É ilusão nós acreditarmos que nós somos evoluídos, porque nós não somos. Depois que eu comecei, eu fico vendo muito principalmente assim, né, os macacos. Roberto, é loucura, é loucura. Mas a gente tem quase os mesmos comportamentos sociais do que uma família. Sim, nós andamos realmente muito próximo. Olha o que foi, nós estamos vendo no noticiário, mais de 400 pessoas na cidade de Bucha, lá na Ucrânia, 400 pessoas jogadas no chão e mortas. Pois é. E o presidente da Ucrânia fica estimulando, sabe que não está dando conta e fica estimulando a guerra. Eu penso, né? Eu, Cristiane, se eu fosse o presidente da Ucrânia, eu já de cara me rendia. Porque eu não quero ficar vendo o povo morrer à toa. E ele quer chamar... Cada um aí nessa questão... se nós, hoje nós pensamos alguma coisa, né? Mas se fosse analisar, aí nós tivemos a guerra do Paraguai, que o Brasil bateu muito paraguaizinho, hein? Nossa Senhora! Não, a gente teve várias... Nós não estudamos muito, né, Roberto, a nossa história, né? Procure estudar o karma que o Brasil tinha. A guerra das farroupilhas, tem Mas eu estou dizendo que a guerra com os Paraguai. O karma nosso com o Paraguai... Nosso interno é muito grande.
Não, o karma nosso com o Paraguai foi acertado com a usina, com a construção da usina, como é que é o nome ali no Paraná? Ali, falhou o nome. Bom, foi quitado com essa construção dessa usina. Então, nós já andamos matando muita gente. Se nós não matamos agora, Lida, pode ter certeza que naquela guerra de 200 anos, que foi as cruzadas, nós matamos muita gente. Então, nós estamos mais para os animais, mais para o mundo primitivo na questão moral. A questão do intelecto nós subimos. Hoje nós mexemos com celular, mexemos com série de coisas, porque aí entra o intelecto de quem construiu e de quem está operando. Agora, na questão moral, aí nós estamos há muito a desejar. Nós estamos, segundo Emmanuel, 400 anos de distância, porque nós teríamos já bem evoluído. Mas vamos aqui, então, olha. Então, ele está dizendo aqui, seguindo essas questões de leis, Lira, Leliane, as leis de Deus não mudam em planeta nenhum, e quando nós vamos evoluindo, aqui, agora que nós vamos passar para um mundo de regeneração, nós vamos começar a entender muito mais as barbáries que nós fizemos. Tá? Então, nós vamos começar a se surpreender daquelas coisas que nós estamos fazendo, que nós já fizemos também. Então, as leis, se a gente colocar assim, quer ver? Existem essas leis divinas, elas têm que ser mais assoberbadas no início da nossa, ou seja, quando está lá com o planeta primitivo, e agora essa transição que nós fizemos para o planeta aí de prova e expiação, é onde que nós não enxergamos essas leis, que nós fazemos o que nós queremos. Tá? Mas as leis de Deus, já no mundo ditoso, não há necessidade de ter lei, porque lá já está todo mundo aprovado. Ninguém, então, lá, assim, então as leis lá, não, lá ninguém vai destruir o ecossistema, as águas serão cristalinas, o homem vai respeitar os animais. Então, aí já vai ser uma maravilha. Então, aí praticamente não vai ter lei, todo mundo vai saber o que tem. Vocês viram que eu li lá para cima, que o homem tem que saber o que é certo e o que é errado. A partir do momento que ele faz essa questão de cumprir, aí acabou. Mas não acabou a lei. Acabou que nós cumprimos naturalmente. Então, aí, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito. Concerne a alguma outra coisa, que não somente é o procedimento moral. Vou mexer aqui. Olha, todas as da natureza são leis divinas. Olha que ele vai insistindo, quem está respondendo, que podemos dizer que é o Espírito de verdade, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, aí é mais uma única existência. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Mas é como eu falei, nós estamos há mais de 1000 e ainda estamos perambulando nas coisas. Porque sabe por quê? Quer ver uma coisa? Eu só vou comentar. Depois ele vai comentar aqui para frente, mas é o seguinte, tem muita coisa que nós praticamos que nós somos tão infantis que nós não vemos mal. Tantas e tantas coisas que nós praticamos no nosso dia a dia. É interessantíssimo isso. Se nós pegar os livros de... Olha, tem tanto livro para a gente ler, de Joana de Ângela, você vai falar assim, eu estou dando d'água. Porque do jeito que ela vai falar na questão psicológica dessas leis, você vai falar assim, meu Deus, tem um livro dela que chama As Leis Divinas. Aí você vai falar assim, agora eu entendi que eu sou muito atrasado mesmo. Aí eu falei que nem a Cristiane, estou mais para ser macaco aí do que outra coisa. E nós, com a nossa infantilidade, nós achamos, opa, não, já que eu já entendi, entendeu? Vamos lá. Não é não. Então, se a gente tiver o bom senso de entender que só sei que nada sei. Aí vem um comentário de Kardec. Então, ela vai falar, viu a resposta aqui de cima? Mas uma única existência não lhe basta para aprofundar, que é a pergunta de cima. Que o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma, as leis morais. Vamos traduzir, então, aqui, ó. O sábio estuda as leis da natureza, da matéria.
física, química, bibibibibobó, né? O homem de bem estuda e pratica as da alma, que é a lei moral. Então, aqui, efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Olha aí, está chamando nós ainda de retardado, hein? Está aí. Ainda, com mais forte razão, o que será quando curta, como é para a maior parte dos homens? Nós não sabemos nada. A gente lê isso aqui, você fala realmente... Olha, comentário de Kardec aqui é uma coisa excepcional. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, vocês estão vendo que tem leis da física. Essas que são, como ele respondeu aqui em cima, né? Que o sábio estuda as leis da matéria. A matéria, nós nem sabemos ainda o que é física quântica. A maioria de nós, com certeza, alguns são especialistas naquilo que fez a faculdade. Então, uns são médicos, os outros são ali contadores, e vai indo. Mas a grande massa não sabe nada, se a gente colocar em virtude da variedade de coisas que nós temos para aprender. Com todo respeito. Nós temos que... Ai, que bolo gostoso! Quem é que fez? O bolo é gostoso, sem dúvida nenhuma. Eu também nem posso passar perto aqui de bolo, se eu não engordo. Mas nem só de bolo vive o homem, né? Então, temos que... Quando ele fala aqui, então, a matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Olha aí, agora vamos lá. Ai, ai. Meio ruim esse mouse aqui meu, eu vou tentar trocá-lo aqui, que está difícil. Entre as leis divinas, está aqui, umas regulam o movimento das relações da matéria bruta, tal, aqui. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo, olha, eu mais eu, e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Grifem aqui, olha, né? Antes de a gente fazer isso aqui, que eu preciso mudar aqui a imagem aqui em cima. Olha, para pegar essa parte aqui, olha. Nessa parte aqui está dizendo, contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, nós estamos vendo aqui nessa pequena passagem, nesse pequeno comentário de Kardec, ele está dizendo que, olha, as regras da vida do corpo. Quais são as regras? Se a gente colocar, porque não pode dizer que é lei. Né? Nós temos, por uma questão de regra, nos alimentar bem. Mas uma boa parte das pessoas vão chegando aí à idade mais avançada, a glicemia já vai lá para 120. Já é pré-diabético. Ora, por que está entrando desse jeito? Porque destruiu alguma coisa lá dos nossos aparelhos, né? Aí vai chegando, vai apresentando os defeitos. Os defeitos do quê? Porque nós não fizemos cumprir a lei, as leis morais no que tange a vida aqui, a vida do corpo. Ou seja, noutra especificação, brincou com o fogo, vai se queimar. Não vai ter choro, não. Jesus pontuou, né? Assim, você vai ter choro e ranger de dentes. Eu falo isso aqui sabe? Às vezes eu nem quero acreditar que se for bem assim para a gente não ficar tão triste. Olha aí, são as mesmas. Olha aí, quem perguntou aí?
Olha aí a resposta, né? Ó, como eu falei, nos mundos que são mais evoluídos, é óbvio nós termos uma ideia que é o seguinte: lá as leis não vão precisar ser tão cumpridas, porque elas vão ser cumpridas automaticamente. Várias leis vão deixar de ser leis, porque ela vai passar no cotidiano. Então, já será a lei de não matar, que está escrito na Bíblia lá, não matarás. Aí o homem pegou só assim, nós não podemos matar o outro da mesma espécie. Mas, às vezes, não mata, mas dá umas pancadas no outro, né? Marido de mulher aí, de vez em quando, sai no quebra-queixo por aí, né? Ah, mas não matou. Aí a mulher vai lá na delegacia das mulheres dizer que o marido, o que quer? É um atleta, né? Que ele está servindo a mulher de sparring. Então, ali, são as mesmas para todos os homens, as leis, para todos os mundos, as leis divinas. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Mundo evoluído, olha, o mundo evoluído, todas as regras inferiores já são agregadas. Então, não é que lá vai ter outras leis, não. As leis inferiores, né, como a gente fala, está aqui, as nossas, que nós estamos tendo, essas 10 leis aí que nós vamos estudar, em leis em outros mundos, já essas 10 já perderam sentido. Agora, nos mundos iguais ao nosso, sim. Então, aí, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada, olha aí, agora está aqui a parte final, e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, por exemplo, essa lei, não matarás, está superada. Que não, olha aqui, ó, no mundo, onde que já tem um grau de progresso, essa lei não pratica mais. Então, na realidade. Igual eu falei, então, Roberto, ela vai evoluindo conforme a evolução dos mundos. Não, ó, nós não vamos. Espera um pouquinho. Nós não vamos mudar de mundo se nós não evoluirmos. Pois é, as leis. Eu estou falando em questão das leis. As leis vão ser. Ó, Liliane, pensa assim. As leis para países, mundos inferiores como o nosso, são essas daqui. As leis de mundo superiores, podemos dizer que já não vão ser mais essas. Porque foi isso que ela quis mas dizer. lá não vai ter lei. Olha lá, eu estou acabando de falar. A lei de não matarás já não existe mais lá. Qual que é a lei que vai ter lá se eles já cumpriram todas essas daqui, as 10 leis? Não vai poder. Mas ele aqui está falando. Você não vai poder beliscar o outro. Não vai inventar umas leis assim. Estou brincando, estou exagerando, mas entendeu? Lá eles vão. Nós entendemos. Se nós pegarmos a classificação dos mundos, mundos acima do nosso, aí, não de regeneração. Regeneração vai ter muito trabalho. Os mundos regenerados, esses vão viver já assim, lá, porque nós tivemos, isso vai ser mais ou menos lá para ano 3000 na Terra, tá? Ano 3000. Nós deveremos estar no mundo regenerado. Ou seja, já erramos tudo que tínhamos que errar, já matamos o que tinha que matar, agora acabou. Acabou a festa, os aprovados vão ficar, já vão ser retirados muitos agora, depois de 2057, nesse mundo de regeneração, não vai ficar mais espíritos que estão aí. É só ler, aí a gente escuta aí as palestras do Divaldo, os livros, que né, vamos dizer assim, que lê esses livros, é o seguinte: está sendo dado a última chance para muitos espíritos que estão na Terra, agora reencarnados, desde 1970. Está vindo, nota-se, a gente está vendo umas crianças na escola terríveis. Não respeitam os mais velhos, não cedem lugar para os mais velhos nos ônibus, não faz nada, é uma molecada atrevida. Aí não vem me dizer que são espíritos índigos. Não, não são, não. Os índigos são poucos. Tá? Agora, vamos fazer assim. Vamos deixar nós progredirmos para nós querer entender quais vai ser as leis que vão instalar nesses mundos perfeitos. Porque agora, as que nós vamos estudar vão ser muito pesada para nós. Então, se a gente colocar, não por nada, Liliane, colocar a carroça na frente dos bois não vai adiantar, porque nós estamos inseridos nesse mundo. O que Kardec aqui está antevendo o seguinte, olha, por que aqui se diz que é proibido matar? Porque nós temos o instinto de matar.
Então, lá no outro planeta desenvolvido, mundos desenvolvidos, elas vão ser adequadas ao grau de progresso dos seres. Então, lá não vai ter lei, proibição de matar, porque nós já eliminamos essa lei. Entendi. Ou seja, a base de estudo é assim: o que está embaixo prevalece para o que está em cima. Agora, as que estão lá em cima não prevalecem nunca para nós aqui, porque nós não somos capazes de entender. Mas está aqui bem clara. Você entender aqui que a adequada ao grau do progresso é igual ao progresso dos seres, nós, que os habitam. Mas não matar, eu estou frisando não matará para a gente entender, ó, lá não vai ter isso. Lá não vai ter cobiçais a mulher do próximo. Não cometerás adultério. Então vai indo. Né? Então vem aqui, ó, agora vamos ver. Conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Olha aí agora. Agora voltamos para o planeta Terra, no estudo. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mesmo aqui em 1857, olha a pergunta. E de 1857 para hoje não mudou muito. São 170. Você está 170 anos? Não mudou muito, não. Os homens de bem e os que se dediquem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Eu brinquei, acho que na semana passada, e falei assim, imagina nós aqui, daqui 10 mil anos para frente, e nós pegar numa nave chamada aí hoje OVNI, e for visitar um planeta nas mesmas estruturas que a Terra. Parece que agora, no fim desse mês, ou no mês que vem, vai ter um carnaval fora de época. E aí pensa, né, nós ali olhando da nave, que ela vai ser invisível para os terráqueos aqui, por exemplo, e nós estamos olhando lá e vendo lá aquele pessoal sacudindo, pulando que nem cabrito. Então, nós vamos falar o quê? Está lá eu e outro cara. Eu vou olhar e falar, meu, o que eles estão fazendo lá? O cara fala, então, sei lá, velho. Eles estão com coceira no corpo, deve ser alguma doença que deu neles. E é uma doença, parece que é assim, anual, que todo ano eles tem que pular, tem que... Ah, mas nesse período eles não estudam? Não, rapaz, não, esses povinhos aí, desse mundo aí que nós estamos vendo aí, nessa época aí eles estão ali, estão curtindo, eles nasceram cansados, então precisa descansar, precisa distrair a mente. Vem de dar o quê para a mente, ele precisa distrair a mente, ele fica distraído. Uma semana distraído lá, que é carnaval. Né? Ai, como é bom o carnaval. Né? Deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. Acho que eu fui lá para onde não devia ir. Vamos ver aqui. Tá, desci aqui. Então, está aqui, olha. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto é forçoso é que o progresso efetue. Por isso, nós vamos ler a lei de progresso, para entender, precisa entender o conjunto. Olha aí. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido, como é que é? Sem que deles tenha dependido o se instruírem. Então, vejam bem aqui. Então, a justiça divina, ela deu para nós o seguinte: nascemos simples e ignorantes, não perdemos um segundo, um minuto na vida, já perdemos lá no passado, porque fazia parte de não ter tudo que nós temos hoje. Agora que chegou, agora é a hora.
Então, vem dizer que aqui, olha, as diversas encarnações que o homem é uma consequência desse princípio. O que é o princípio? É que Deus quis assim. E quando a gente chega nesse ponto de entendimento, fala, olha, é bom não ir para frente desse questão, porque não ficar batendo cabeça. Pois que cada nova existência, olha aí, Deus já programou, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida. Porque nós desenvolvemos tanto no plano físico quanto na erraticidade, desde que nós aprendemos a gostar de estudar para estudar no plano espiritual, quando nós desencarnarmos. Eu até citei aí uns dias atrás, e até acho que foi a Amanda que eu falei, olha, quem leu aquele livro, Violetas na Janela, são 4 livros da Patrícia, vão entender, não mais ou menos, vão entender o que eu estou falando. E lá sim, no fui plano... eu, Roberto. Oi? Não te interrompendo rapidinho, foi eu sim. A Renata perguntou aqui no chat se Deus continua criando. Jesus respondeu, não é eu não. Ele falou, meu pai trabalha, eu trabalho. Deus cria incessantemente. Tá? Olha, a dimensão que nós temos desse universo, veja ele mais em 11 dimensões, que é até onde a ciência, Stephen Hawking, já colocou essa existência aí, lógico, em estudos, não há como ainda provar com exatidão. Mas 11 dimensões ele já falou, tem. E aí até ele chegou em uma situação, para quem assistiu o filme do Stephen Hawking, que é aqui, ó, de Aristóteles a Hawking. É uma coletânea aqui de livros, vocês devem achar ele aí na... Aqui, vamos ver se eu consigo aqui colocá-lo aqui. Não vai pegar aqui por causa do efeito aqui. Aqui está aqui, olha, de Aristóteles a Stephen Hawking. Stephen Hawking, né? Então, vai mostrar aqui tudo que ele já fez, estudou, comprovou, usando a ciência. Então, nós temos mais 11 dimensões. Só se existisse um planeta igualzinho da Terra nessa dimensão, nós poderíamos dizer com naturalidade que existe mais 11 planetas Terra em cada dimensão dessa. Mas não é, muito mais planeta Terra do que isso. Agora, não existe, também a doutrina já falou, está na Gênese, nós estudamos lá nas primeiras perguntas, de 1 a 75, não existe 2 planetas iguais. Não existe 2 habitats igual ao da Terra. Ou seja, o que é esse habitat? É nós vivermos em outro planeta, como estamos aqui agora, respirando, tomando essa água, lá é tudo diferente. A densidade, tudo diferente. Se nós formos lá para viver lá, nós morremos. Ou seja, nós fomos criados para essa escola. Ah, mas não está escrito que nós podemos ir em outros planetas? Sim, na mesma circunstância, mas o nosso espírito, o nosso perispírito será outro, não tanto evoluído, mas vai ser outro, no mesmo nível. Hein, Roberto? Oi. Então, o que a Riva disse faz sentido. Essa lei está escrita na consciência. Não importa qual seja o mundo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nela. Era aí que nós vamos chegar na 621. Então, vamos lá. Nós estamos aqui na 620. Ó. Olha aí embaixo, aqui, ó, onde está escrita a lei de Deus. Questão 621. Essa aí essa famosa também. Então, mas antes de mostrar ela aqui, porque vocês não estão aí. Ó. Olha aqui agora, essa aqui também. Ó. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Ó, quer dizer, Kardec queria saber essa questão. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e que dela guarda intuição, lá na consciência, quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Mas eu vou brincar, eu sou tão ruim, mas tão ruim, que quando eu encarno, o que é natural, ordinariamente, o que é naturalmente que o homem a esqueça. Por quê? Porque nós não chegamos aonde? Nós nunca estudamos as leis morais. Mesmo aqueles que são
de outras religiões, se for a gente colocar o espiritismo, né, entre aspas, religião, mesmo na igreja, os protestantes, não sei o quê, cada um tem um tipo de coisa. Então, se a gente pegar o que a gente conversa aí nos cultos ecumênicos, a gente conversando com o padre, vocês ficam falando sempre a mesma coisa lá no culto de vocês, no sermão, né? Até o sermão na missa, aquela coisa, vocês falam a mesma coisa. Vocês não trazem nada, que a pessoa chega lá, dorme. E senta, levanta, ajoelha, levanta, chora, não são, quer dizer, toda aquela articulação para manter as... Vocês sabem por que a pessoa... A hora de ajoelhar, a hora de levantar, para a pessoa não acordar, vocês sabiam? Se vocês não sabiam, eu estou ensinando. Porque aonde está escrito que Jesus mandou sentar? Aonde Jesus mandou levantar? Aonde está escrito que Jesus mandou ajoelhar? Está na cabeça dos homens. E por quê? Porque quis eles, lá no passado, que fizesse esse movimento senta, levanta, ajoelha, para acordar, para não dormir. Sabiam disso ou não? Então, mais uma revelação para vocês aí. Vocês ficaram. Vou logo no Espiritismo, vou adotar a mesma coisa. Senta, todo mundo de pé agora. Os espíritos estão chegando. Vai... Dá um passo em todo mundo, levanta. Senta. Não dá, né? Então, tá aí, olha. Nós somos tão grosseiros ainda que está aqui, ó. Compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição. Tá? Os maus instintos nossos, aqueles que bateu, levou, não leva desaforo para casa, aí, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Olha, igual a placa da Amanda ali, era bom a gente refletir naquela questão também. Muito bom. É? Por que eu devo agradecer? Por que a gente chega, um amigo faz qualquer coisa, nós ficamos com raiva dele, tomara que ele caia da escada. Isso, amor de Deus, e graças a Deus. Ele caia da escada. Nós somos infantis, né? Vamos lá. Onde está escrita a lei de Deus? Tudo que nós já falamos até agora, na nossa consciência, já vem lá com equipamento de bordo. E não é no nosso corpo, é no nosso espírito. Na consciência da onde? Do nosso corpo, isso aí vai morrer. Então, Deus, quando criou o espírito, que nós nem sabemos o que é, dizem que ele fica na nossa glândula pineal. Mas como é que é esse espírito? Esse espírito tem rosto, porque a gente sabe que as formatações estão, na elasticidade, estão no perispírito. Mas o que é espírito? Alguém já parou para perguntar o que é isso? Tem espírito ali, tem espírito aqui. Tem espírito com perispírito. Mas antes, quando nós estávamos sendo criados, mas era só espírito. E aqui a pergunta, aqui, na consciência. Olha, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, esse homem que está aqui, olha, é encarnado lá na consciência dele, porque quando nós morremos, vocês já viram quando antigamente tinha lá nos Windows, eu nem me lembro mais que o Windows 3.1, que eles simbolizavam, quando você estava fazendo o download, que as pastinhas iam correndo de uma para outra, assim, né? Ia correndo de uma para outra, né? E quando era o upload, estava ao contrário e tal. Era bonitinho, mas era tão burrinho que precisava botar uma ilustração para nós entender o que era download e upload, né? Ou upload. Fala direitinho em inglês aqui, que nós temos aqui uma corretora. Não é, Lília? Ô, Nívia. Ela fica brava comigo. Oi. Upload, não é isso? Estou errado aí, minha pronúncia? Não, tá certinho. Eu vou morar nos Estados Unidos aí agora recentemente. Você vai preparando, porque aqui a coisa vai engrossar e eu quero já sair daqui, tá? Não está muito diferente também, não. Não é diferente, mas onde você acha que é bonito morar aí? Na Arizona? Ou vamos ficar no Texas aqui do Brasil? Acho que o Goiás está melhor. Está de bom Roberto. tamanho. Eu também acho. Aqui tem pequi, aqui tem pamonha, tem milho. Né? Que é isso? Agora, falando nisso, eu vou comer uma pamonha já. Vou pedir uma pamonha aqui para mim. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, está aqui. Ó. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada. Então,
Revelaram para os homens isso, revelaram... Aqui nós estamos tanto tempo sentados sem fazer nada, esperando o carnaval chegar, que a gente não se revela para nós as leis de Deus. Não vai pensar que eu não gosto de carnaval. Olha, é tudo... Aí sim eu vou concordar com a Lília. Olha, quando a gente vai evoluindo, a gente vai se depurando. Então, é óbvio que quando eu era criança, eu gostava do carnaval, mas o carnaval era uma brincadeira gostosa. A gente comprava seringa, jogava, esguichava uma água no outro, depois já ficaram um pouquinho pior, colocaram vermelhão, aí chegava na mulher que estava que nem a Vera ali, que está de camisa branca ali, ó, tocava aquela seringa com vermelhão que não saía nunca mais. Não é? Umas coisas bacanas. Agora, hoje, não vou nem falar. Você vai aqui na Bahia, aqui, tá o bandá, umas coisas de coisa que... Aí você vê as pessoas se agarrando, beijando todo mundo lá. Parece uma festa do demônio. Né? Aliás, está dizendo, a carne nada vale. Então, se vocês entenderem aí, tá bom. Depois as coisas aparecem. Bom, então está aqui, está na consciência e diz que, então, quando falar é uma revelação de Deus. Não, não é revelação de Deus. Aquele que enxergou é que está um pouquinho mais evoluído e esclareceu para nós que estamos na retaguarda. Tá ok? Não tem nada de lei que foi revelada. Aí, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ele de ser revelada? Era ele a esquecera e desprezara. Quis Deus, então, que fosse lembrada. De que maneira? Olha, por isso que foi inventado o livro. Tá? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Olha, aqui de novo, a palavra aqui, às vezes nas questões dos verbetes, Deus confiou a certos homens a missão de revelarem. Esse revelar aqui seria lembrar, né? Seria melhor, né? Porque já falou aqui antes que está na nossa consciência, então não fica bem. Aí são também detalhezinhos que eu venho falando, venho pontuando, de traduções. Tá? Hoje, se a gente pega as traduções e pega o livro dos Espíritos em francês e leva para uma pessoa traduzir na questão ali local, realmente, né? Por exemplo, vocês pegam a tradução da primeira obra dos livros dos Espíritos, vocês vão ver a diferença das mesmas perguntas traduzidas depois. Oi? Desculpa. Traduzidas depois, né, por Guilhom Ribeiro, que era um grande tradutor. Só que, né, por mais que a gente aprenda determinada língua, nunca é igual a você estar lá em loco. Eu acho que aqui a Lívia, que está aqui, ela está lá nos Estados Unidos, ela pode dizer até melhor. Lá entende melhor o sentido que dá algumas palavras, o que significa, e assim vai por diante. Então, quando a gente fala, quer aprender inglês, vai lá para os Estados Unidos, se joga lá e acha. Vai na Itália, a mesma coisa. Às vezes, ficar estudando nos livros, não chega lá falando igual o livro e vai pagar mico. Eu quero um café. I want coffee. Ai, Deus. Então, está aqui, ó, indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí nós vamos pegar todos, a começar por Moisés, mas Moisés também era espírito superior, mas coloquem direitinho, encarnou, acabou a superioridade. Ok? As pessoas falam, sabe? Moisés, quando encarnou, ele também passou sem nenhum privilégio igualzinho a nós. Tomava água de canequinha, igual a nós, tinha dor de barriga. É como o Chico falou, as pessoas pensam que eu sou mito. Eu passo, às vezes, noite acordada, chorando de dor de barriga. Que mito é esse que tem dor de barriga? Então, não é. Espírito superior é espírito superior. Mas, quando vem com a proposta de encarnar, sabe que vai chegar aqui e vai ter que fazer esforço para lembrar. Tá? Não é assim de mão dada. Bom, e eles vêm trazer, como Thomas Edison, como o Charles Darwin, e tantos outros aí, né? Os músicos aí, Chopin, nossa senhora, todos eles, Mozart. Olha,
Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Esse tem e ainda continua. Olha aí que pergunta. Os que estão errando, vão assumir responsabilidade. Por isso que eu falo para vocês, quando eu sento aqui, vou tentando passar para vocês, eu também tenho minhas limitações. Eu vou tentando, de todas as maneiras, encaixando para tentar dar um visual melhor daquilo que a gente já tem. Para vocês também estudarem. Não é para ficar comigo, não. Tem que estudar depois. Nas minhas palestras, eu costumo falar, não acreditem em uma palavra que eu disse. Vocês vão lá e pesquisem. Se eu estiver errado, daqui a um mês eu estou aqui de volta, vocês me corrijam. Falam, eu li assim, assim, assado. E hoje mesmo, se vocês verem que eu tenha falado alguma coisa, cometido algum deslize, vocês têm autoridade, né? De pegar ali o WhatsApp e falar, Roberto, você falou isso, o que tal? Eu entendi, eu li isso, tal. Mas tem que, para mim, antes de qualquer coisa, procurar embasar a certas coisas, para você não ficar assim, não, eu acho que é assim. Não, embasa e a gente vai conversando melhor. Olha aí, então, esses que estão cometendo esses casos, nós temos visto aí, vou dar um exemplo fácil aí, né? Chama-se João de Deus. João de Deus, aí fica mais fácil de explicar para a gente não sair muito fora. Né? Era espiritualista, tal, né? Não era espírita, e veio com uma missão e fraquejou. Assim como vários espíritos que vieram com missão e fraquejaram. Somente aqueles muito atentos é que não erram, que não fraquejam. Eles se entregam aos prazeres da vida mundana. Tá? Fala, Vera. Queria falar alguma coisa? Não, é que tocou o despertador do remédio aqui, eu tive que desligar. Está tudo certo, Roberto. O meu está tocando o despertador do estômago. Mas vamos lá aqui, ó. Então, quando vocês forem falar de Deus, de espiritismo, procurem não falar o que vocês não escutaram. Deixa o achismo para lá, de lado. Não, eu não sei. É muito mais lindo, muito mais bonito falar, eu sei, não sei. Jesus também falou sim, sim, não, não. Eu falo que eu sou ignorante em 99% ainda das coisas. Eu não entendo nada de eletricidade, nada de física quântica, nada disso. Eu posso visualizar, mas não entendo. Né? Não sou médico, não sou bombeiro. Por isso que eu falo, olha, à noite, quando eu durmo, eu desligo o celular. E as pessoas falam, você desliga? Eu falei, rapaz, eu chego em casa às 8h30, 10, 9 horas no máximo, agora mesmo já está desligado. Eu não vou atender ninguém, está ali, eu estou vendo meu irmão ali. Se ele ligar para mim depois também, bolufas. Eu estou aqui, ele está em São Paulo, são 1 hora, e também não tem mais voo para São Paulo hoje. Né? E de ônibus vai demorar 15 horas, 12 horas, não dá tempo de chegar lá. Então, eu sinto muito, né? É assim que é. Olha a resposta. Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Aí vocês vão analisando, se fizer uma análise, e João de Deus, como é que está isso aqui? Como é que eu analiso? Cada um tem uma análise. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, que nós estamos falando lá de cima ali, a pergunta, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Olha que interessante, realmente nós temos essa questão, que às vezes a pessoa, mesmo falando alguma coisa ali, ela está, no fundo, ela está passando alguma coisa. Né? Deixa eu pegar esse aqui. Então, está aqui, ó. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Que nem eu já falei, aí a questão. Jesus foi enquadrado como profeta. Lá onde ele nasceu, era profeta. Tanto é que demorou... Olha, houve tantas e tantas seitas no mundo hebreu depois que Jesus foi crucificado, que não foi o que é hoje, se a gente analisar. Não foi assim do dia para a noite. Por isso que eu falo, o Espiritismo tem 170 anos, para nós chegarmos até o cristianismo, vai chegar a mais 130 anos, vamos ter de passar.
para nós começarmos a entender Jesus. Por isso que Jesus veio e falou que o Espiritismo é o Consolador prometido, que ia falar o que ele ia falar de novo o que ele falou e muito mais. Então, aí, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los por onde? Pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E tem muita gente que, olha, o Chico, como eu falei, falava que ele era mito, ele acha que lembrava da 624, aí fala, não, façam isso. Ah, mas Chico, você não casou. Eu me lembro de certa vez, numa entrevista que ele deu, acho que foi com a Hebe Camargo, se eu não estiver enganado, que ele falou, Hebe Camargo, Chico, você não casou? Você fala, é opção sua, como que é? Eles falaram, os espíritos não quiseram. Né? Por que, Chico? Eles lembraram que eu tinha uma missão. Mas como é que faz? Você não sente de falta de ter uma família? Aquele jeitinho dele, mineirinho, mas lógico, né? A gente não é de ferro, né? Aí fica o resto para a sua conta. Procurem aí Chico Xavier, Hebe Camargo, entrevista, vocês vão achar. Então, aqui está ali, olha. Toda vez que nós escutar alguém falando em nome de Jesus, em nome de Deus, e soltar um palavrão, cai fora. Não dê chance para escutá-lo. Pode escutar que ele vai falar alguma verdade, mas ele já não é bem inspirado. Está aqui bem de cá. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Olha, eu estou vendo aí agora, na política, aí, vários evangélicos, sei lá, tudo envolvido em política. Tem aí uns donos, aí, não vou ficar falando o nome deles aí, porque senão vou cometer mais erros, mas que falam cada palavrão que eu falo, mas como é que Deus está do lado? Será que Jesus Cristo ficaria do lado? O Espírito Superior ficaria do lado? Não dá, ele sai correndo. Até o anjo de guarda sai correndo. Então, aqui, ó, podeis reconhecer. Agora, essa parte aqui, vocês podem colocar tudo que eu venho falando. Eu já falei anteriormente. Eu já falei que eu não sou santo. Eu procuro fazer o máximo possível para acertar. Tenho os meus problemas? Tenho. Sei quais são, mas preciso melhorar. Agora, como? Podeis reconhecê-los pelas suas palavras. Um bom espírito não fala palavras que não sejam boas. E o que nós estamos agora mergulhados... Olha, vocês que estão aqui em Goiânia, eu vou dizer uma coisa. Eu tive agora no final de semana, fui em determinado lugar, né, comer uma pizza, estou lá. Olha, tinha uma criançada lá, e os pais do lado, e o pai falando com o filho, e o filho mandando o pai. Como é que eu posso falar? Mas não é falar, você já sabe lá, tomando caju, né? Acho que foi isso, eu não entendi direito. Olha, mas peraí, alto, na frente de todo mundo, o que é? Virou bate-boca no lugar daquele? Então, está aqui, ó, se é espírito elevado, poder reconhecer pelas suas palavras. Falou para barbaridade, vamos falar assim? Também, pelos seus atos. Os atos, vocês façam a medição aí do que é ato. Vamos lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Eu sempre tenho dito, depois que me despertou a consciência, que caiu minha ficha, qualquer expressão que se use, eu falei, principalmente quando Jesus falou, né? Eu sou o tronco, vós sois os galhos. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Então, eu tenho que seguir Jesus. Hein, Roberto? E eu sempre falo, Jesus faria isso? Sim ou não? Quando vocês for tomar uma atitude, pensem sempre assim, Jesus falaria isso? Não. Jesus falaria mentira? Não. Então, você fala, se ele não fala, não fala. Fala, Lília. Com relação a isso, de você, reforçando, né, o que você acabou de falar com relação a seguir Jesus, o que acontece muito é que a gente percebe, só de conversar com alguns irmãos de outras religiões, é a idolatria, né? Eles idolatram muito o que o pastor, o que o bispo, o que
esse ou aquele fala, eles acreditam que o que ele está dizendo é porque ele foi enviado, porque ele está recebendo e passando. Quando, na verdade, a gente tem que, né, ter o crivo, né, mesmo nesses casos. Olha, pelo que nós estamos estudando, nós estamos vendo que todos nós estamos muito primitivos, muito arraigados a tudo. Então, não tem nenhum enviado. Né? Para começar, eu tenho dito para os espíritas, nós, se somos aí, queremos ser espíritas, nós não podemos criticar. Comigo, eu falo, eu não critico nenhuma religião. Aliás, eu vou em todas elas quando sou convidado para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Então, eu vou na tenda de Umbanda, tem uns 2 centros aqui que eu vou, dou palestra, falo de Jesus, são gente importantes que estão lá, de moral e etc. Agora, eu não vou entrar na questão do que as crenças que eles acreditam, que eles têm, é muito bom. Então, o evangélico é bom também, porque eu também sou evangélico. Eu também sigo os evangelhos de Jesus. Aí está até aquela coisa que eu ia falar para vocês, é protestante. Esses todos aí que estão aí como evangelho são protestantes, eles seguem Martinho Lutero, né? Que muitos deles também não sabem nem quem foi Martinho Lutero. Né? Mas é só isso. Então, nós não devemos criticar nenhuma religião, nem muçulmano. O muçulmano é doido. Deixa ele doido lá, ele está lá no canto dele. Nós escolhemos o local que nós vamos nascer. Nós nascemos aqui no Brasil foi porque nós ajoelhamos, choramos e pedimos para nascer aqui. Né? Então, a gente tem que analisar que essa proposta está escrita em toda a obra. Né? Naquela reencarnação de Segismundo, conta, olha lá, o benfeitor lá que estava junto com o André Luiz, narra páginas e páginas dizendo sobre essa questão, dos porquê das coisas. Bom, mas vamos lá aqui então, vai. Aí um comentário do Allan Kardec, como modelo e guia de Jesus, para nós encerrarmos o dia de hoje, está aqui, olha. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Está vendo? Porque Deus é o governador da Terra. Depois, se nós for para outro mundo, vai ter outros Cristos. Jesus não chama Jesus, eu vou continuar falando para vocês, ele chama Yeshua. Ah, mas por quê? Porque nem J tem na língua hebraica. Né? Não sei de onde tiraram Jesus. Por isso que lá na cruz de Jesus está lá INRI, Yeshua, Nazários, Reinos, judeus, lá também o último, dos judeus. Né? Yeshua, Nazários, Nazareno, Rei dos judeus, olha lá, J-I. Então, podemos dizer que aqui, né, deveria ser um I. Ok? Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina lhe ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Aí vocês têm que entender, não tem nada de fazer a coisa. É uma explicação simples, olha. Eu já falei, ser crístico é diferente de Cristo, é ser crístico, que aí interpretaram como Jesus Cristo. Não. Um ser crístico é aquele que atingiu a mais alta perfeição. E nós temos inúmeros bilhões de seres crísticos, em todas as dimensões, em todas as constelações. Então, nós temos muitos seres crísticos. Esse que aqui, quando encarnou, fez o perispírito dele, fez uma persona e pronto. Tá? Então, está ali, ó, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino
o animava. O espírito divino é o espírito da bondade, de tudo que vocês possam dizer. Porque aí as pessoas falam, então Jesus tinha o Espírito de Deus. Eu também tenho o Espírito de Deus, eu sou uma centelha divina, vocês todos, nós somos uma centelha divina. Quanto aos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haver deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Nós somos seres trino, espírito, perispírito e alma, e corpo físico. Somos trino. Não existiremos, se nós não existir qualquer um desses dois antecessores, nós cairíamos assim, cai no chão. Porque um perispírito sozinho não vai me animar. Ele precisa do espírito. Tá? Então, olha a parte que interessante aqui. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, olha que coisa que esse espírito vai sofrer depois. Ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haver deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos. É a glória, a fama, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma. A condição da vida da alma, não é do corpo, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, sempre leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Por isso é que inventaram a palavra pecado. Não existe pecado também na língua hebraica. A palavra mais próxima de entendimento do hebreu nesse sentido é erro. Então, quando nós cometemos, aspas, um pecado, nós cometemos um erro. Simplesinho. Tá? E também precisa filosofar sobre o que é erro. Cuidado, porque às vezes a coisa é errada agora, mas ela é uma questão mutável. O que é errado hoje, mais tarde, pode ser que não seja. Por exemplo, a Terra, até 1500, era plana. Quem falasse que era redonda ia para a fogueira. E aí? Ai. Pergunta para Galileu, aí que ele vai explicar melhor essa questão. Bom, então, às 626, deixa eu ver o horário, 21h30. Então, vou marcar aqui. Nós paramos, então, aqui na 626. Para nós retornarmos, né? Retornarmos à semana que vem nessa questão. Deixa eu só fazer outra coisa aqui. Pronto. Então, já tirei aqui a lista de presença. Me parece que tem algumas pessoas que entraram e saíram, mas depois, durante uma examinada aqui, a gente vê certinho quem que saiu um pouquinho a coisa antes. Então, aí. Bom, a gente faz essa pergunta, que às vezes é somente para ver o seguinte: ficou alguma dúvida, algum detalhe que vocês queiram, nesses 2 minutinhos finais aí, sanarem? Porque eu sei que, às vezes, o que eu falei, não é numa lida, não é numa explanação que a gente consegue vislumbrar toda a grandeza, né, dessa lei, dessas leis, desse estudo que nós estamos fazendo. Por isso está lá atrás de mim, ali, inclusive, é o EOB, né? Estudo do livro, estudo das obras básicas. E nós vamos até o fim. Como eu disse, às vezes eu brinco, mesmo que só tenha eu aqui na frente, eu faço estudo também, não tem problema, eu estudo eu mesmo. Eu poderia brincar, mas não vou brincar, não. Então, é isso aí. Né? Espero que a gente tenha passado. Amanda, alguma dúvida? Lília, Sônia,
Não, tá tranquilo, Roberto. Tranquilo? Posso? Bom, eu vou sempre insistir em falar. Olha, alguma dúvida, vocês, por gentileza, peguem aí o WhatsApp e perguntem. Bom, como já está de praxe, né? Às vezes, inclusive, até pessoas que não estão podendo vir, a aula está sendo gravada e, o tão rápido quanto possível, estarei já disponibilizando no YouTube. Tá? Então, nós temos 3 cursos, né? Estamos montando todo esse esquema, ainda que vai crescer, mas agora, se vocês quiserem, os estudantes de hoje, por exemplo, é só pôr lá no YouTube e colocar EOB, tracinho, estudo. O resto já vai vir lá. Inclusive, depois que abrir um, já aparece todos os outros. Tá? E aí tem o de quarta-feira, que é o ESD. É só colocar lá ESD, tracinho, estudo sistematizado. Já vai aparecer lá também. E nas quintas-feiras nós temos o EEM. Só por lá, EEM, né? Que vai aparecer. Nós vamos ajustar esses detalhezinhos de colocar o nome no canal mais prático e tudo mais, mas, por enquanto, nós estamos fazendo assim. Quer dizer, tinha que fazer alguma coisa, iniciar. O problema maior é iniciar. Depois que inicia, as pequenas alterações não vão mudando o sentido das coisas. É isso? Ai, ai. Deixa eu ver uma coisa diferente hoje. Renata, ela está ali disfarçada. Oi. Fala, Roberto. Pela bondade do Espírito Santo, você faz a prece para nós? Não pode falar não, hein? Faço. Então vai, só para mudar um pouquinho, senão eu acho que vocês ficam assim com as orelhas fritas comigo que eu estava falando, né? Essa é uma das minhas dádivas. Vamos lá, então, Renata, por gentileza. Pedir a Deus e ao Mestre Jesus por momentos iguais a esse, né, de estudo, de entendimento da palavra do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da doutrina em si, né, que nos reforça ao melhor todos os dias. E agradecer pelo dia de hoje, que a espiritualidade envolva a todos nós que participamos, aos nossos familiares também e ao nosso planeta, que é importante pedir por eles, né? E assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito boa lembrança, Renata. Realmente, nós temos que, como eu sempre venho pedindo para vocês, é um pedido não meu, mas da espiritualidade. Agora, na hora que vocês forem se deitar, e isso é uma norma que está lá dito para nós seguirmos o Espiritismo. Façamos uma prece antes de dormir e, ao acordar, façamos outra prece de agradecimento, onde estivermos, enfim. As palavras, cada um faz aquilo que tiver no coração passando, mas não deixem de orar. Tá? Não deixem. Tá? Primeiro que quando a gente sai da emancipação da alma, ficamos, às vezes, aí 8 horas, fora aquelas horas que a gente já dá uns deslizes encarnados, quando nós saímos, eu vou dizer uma coisa, a festa fica mais bonita. Tem vários livros aí que vão falar de emancipação da alma, uns vão dar o nome aí de viagem astral, que isso aí é bobagem, isso não existe. Tá? Ou seja, quando nós dormimos, por que é viagem astral? Tem uns que vão falar assim, não, você pode dormir e você faz lá não sei o quê, 5 giros para a esquerda, 5 giros para a direita, e você vai e sai voando por aí, que nem um avião. Isso aí Wagner Borges vai ensinando. Vão sair lá viajando. Aí você vai para onde você quer. Nada. Você não vai para onde você quer. Você vai para onde você tem que ir, para onde está a sua vibração. Então, por exemplo, aqueles que gostam de tocar violão, eu não estou vendo ali o Rodrigo, eles vão lá para um ambiente onde tem os músicos. Isso é notório. Depois ele volta, às vezes, pô, rapaz, estou com uma intuição aqui, pega um violão e compõe. Várias e várias músicas são feitas dessa maneira. Tá? Então, a pessoa... Agora, uma coisa que eu sinto assim é a questão que lá não tem campo de futebol. Aqueles que gostam de futebol só vão ficar na plateia jogando bombom no outro, que é assim que eles fazem hoje lá no campo de futebol. Né? Tem que jogar incrível. Né? Eu que frequentei estádio, você vê um estádio hoje, nos últimos finais, aqui em Goiânia mesmo, um dia com a torcida do Atlético Mineiro, a outra com o Goiás, São Paulo com o Palmeiras, outra São Paulo. É a evolução do espírito. Nós estamos tão amáveis, né, uns com os outros, amai-vos e, né, instruí-vos. Não, é armai-vos e vocês se destroem. Né? É assim hoje.
Bom, mas eu não vou perturbar mais vocês. Espero que todos vocês tenham uma noite muito boa. Atenção com tudo que a gente vem aprendendo. Vamos começar agora a nossa... não é reforma, hein? É mudança. Reforma a gente não vai para lugar nenhum, é mudança. Tirar o homem velho e começarmos um homem novo. Podemos agora, segundo o Chico, começar a fazer um novo fim. Então, a todos, uma eterna gratidão e muita paz a vocês todos. Ok? Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alberto. Boa pamonha para você. Gratidão, Roberto. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.